Olá, crianças, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui para darmos continuidade à nossa série, onde nós estamos respondendo sobre questões centrais. Mas antes de começarmos realmente nessa nossa aula e aprendermos mais, vamos abaixar nossas cabeças e agradecer e orar para nosso bom Deus. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, aprendendo, Pai, sobre as tuas verdades, Senhor, sobre a tua palavra. Que nós possamos colocá-las em práticas e aprender, Senhor, cada vez mais sobre ti. Mas não só para que nós tenhamos conhecimento sobre isso, mas para que isso mude o nosso coração, ó Pai. Mude a nossa forma de agir. Faça com que nós sejamos testemunhos da Sua palavra, ó Pai. Que essa aula seja proveitosa, que eu consiga, passar o conteúdo da forma correta para nossas crianças, ó Pai. E que elas tenham, Pai, coração aberto e vontade realmente de louvar a Ti, ó Pai. De dar tudo em Sua honra e glória. Tudo que peço e agradeço é em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, dando continuidade à nossa história, eu vou relembrar, claro, antes de a gente começar a nossa aula, sobre a pergunta e a resposta, da aula passada com o Vitor. A pergunta era a seguinte: existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? E vocês lembram da resposta? Sim, Deus nos reconcilia com Ele por meio de um redentor. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Você sabe o significado dessa palavra, redentor? Ou você sabe o que significa redenção? Você parou para se perguntar, ou já pesquisou, já procurou sobre redenção? Bom, não precisa sair daí agora não. Eu vou falar com vocês. Eu vou dizer para vocês o significado. Alguns, nós temos vários significados que nós podemos achar em dicionários diferentes, mas um dos significados é: redenção pode ser considerado como sendo ato ou efeito de redimir. Tá, professor? Se eu não sei o que é redenção, também não sei o que é redimir. Bom, então vou falar alguns outros significados e tenho certeza que agora vai ficar mais claro a necessidade que nós temos de um redentor. Porque redenção também pode ser, considerada aí como sendo uma salvação, resgate, libertação ou auxílio. Então agora eu tenho certeza que vocês entendem bem a necessidade que nós temos de um redentor. Mas por que nós precisamos de um redentor? Nós precisamos ser resgatados do quê? É porque nós somos criminosos. Sim, tanto eu quanto você, nós somos criminosos. Nós não obedecemos à lei. Como assim, professor? Eu não sou um criminoso, não fiz nada de errado. Sim, nós fizemos. Nós não obedecemos às leis de Deus. Nós não conseguimos fazer tudo com que ele nos ordena. A única pessoa que realmente obedeceu toda a lei, toda a palavra foi Jesus Cristo. Eu, você, qualquer uma pessoa que você conheça, nós somos criminosos, à lei de Deus, porque nós não obedecemos toda a lei. Bom, então, claro, se nós somos criminosos, nós precisamos dessa salvação, nós precisamos desse resgate, tá? Por quê? Se nós realmente formos pagar por esses crimes, nós pagaremos muito sério. Quando eu falo sério, é algo, como viver a eternidade no inferno. E pela própria resposta da aula passada, vocês viram lá que há maneira de escapar desse castigo. Como? Através de um redentor. Mas quem que é esse nosso redentor? E daí então vamos para a nossa aula de hoje, que a pergunta é exatamente essa: quem é o redentor? Bom, vamos responder então essa pergunta, lembrando de quem estava ali junto com aqueles dois criminosos lá na história que o professor Vitor contou na aula passada. Lembram que tinham dois criminosos e junto com eles estava Jesus Cristo, que não merecia estar ali. Ele não tinha cometido crime algum, nem na lei dos homens, nem na lei de Deus. Ele é um homem totalmente sem pecado. Ele não cometeu crime algum, mas estava ali. E ele estava fazendo o que ali? Ele entregou a própria vida sobre a cruz por todos que se arrependem de seus pecados e confiam nele. Ele é o nosso redentor.
E Ele tem nos valorizado, ainda que tenhamos jogado fora nossas vidas ao não confiarmos em nosso Pai, ao ignorarmos às vezes a lei do Senhor. Então Ele nos valoriza mesmo assim. E Ele veio e entregou a própria vida em nosso lugar. Porque, como eu disse para vocês, nós somos os criminosos e nós devíamos estar pagando pelos nossos pecados. Mas Jesus veio e se entregou por nós e derramou o seu sangue para pagar a nossa fiança, pagar o nosso crime, nos resgatar. Então, mesmo ele, tendo uma vida perfeita, sem ter cometido crime algum, sem ter cometido pecado algum, ele entregou a própria vida em nosso lugar. Então, ele confiou em Deus totalmente, em nenhum momento ele duvidou, mas mesmo assim ele morreu como não teria de morrer. E ele fez isso por amor a nós. Ele se entregou inteiramente por nós, para ser, né, como diz a Bíblia, nosso redentor, aquele que nos resgata. Bom, então agora dá para entender, eu imagino, o significado e a importância da redenção. Então, nós podemos até pensar como, né, um criminoso indo para a cadeia. Um criminoso indo para a cadeia, se ele não pagar uma fiança, por exemplo, ele vai cumprir todo o tempo de cadeia que deveria cumprir. Mas se ele pagar uma fiança, pagar um preço, ele pode sair e ficar em liberdade. Mas nesse caso, o preço pelo pecado nós não podemos pagar. Tanto que, né, para que nós consigamos pagar isso, nós deveríamos ficar por toda a eternidade no inferno. Porque isso não é possível, mesmo ficando toda a eternidade, ou seja, por um tempo que não acaba nunca, nós não conseguiríamos pagar pelos nossos crimes. Mas Jesus pôde, porque Ele é o nosso Redentor. Ele pagou um preço, um altíssimo preço, mas que somente Ele poderia ter pago, para que nós pudéssemos viver toda a eternidade, mas não no inferno, junto a Ele, junto ao nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Então vamos novamente dar uma olhadinha na nossa pergunta e resposta de hoje. Então, quem é o Redentor? O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o Redentor? O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo. É o único capaz de pagar o nosso resgate. É o único capaz de nos salvar, de nos libertar do poder do pecado, do castigo que o nosso próprio pecado traria sobre a nossa vida. Só Ele é capaz de pagar por isso. Então, Ele é o nosso Redentor. O próprio Deus que se fez carne, se tornou um homem e viveu sem qualquer pecado, mas que morreu por nós, se entregou na cruz por mim e por você, pelos nossos crimes, para que nós não fôssemos castigados por ele. Então eu espero que a partir de agora, quando você ouve que o Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor, que é a isso que nós estamos nos referindo, ao fato de, mesmo sem ter cometido crime algum, ele sofreu todos os castigos pelo nosso crime, pelo nosso pecado. Eu gostaria agora, nesse momento, fazer uma oração a Jesus, que é o nosso único mediador. Por ele ter nos redimido, ele é o nosso único mediador entre Deus Pai e a gente. Então, não há nenhuma outra coisa que possa nos ligar, fazer com que nós nos relacionemos com o Deus Pai. Apenas o Senhor Jesus Cristo. Então, é a Ele que nós vamos dedicar essa oração. Precioso Redentor, antes de começar o mundo, tu nos amaste. Entregaste a tua glória para suportar nossa vergonha. Glorificaste teu Pai ao obedecer a ele até a cruz. Tu mereces nosso louvor, gratidão e culto. Não temos esperança senão em ti. Amém. Então, graças a esse ato de total misericórdia e graça que o Senhor Jesus Cristo fez para mim e para você e para todo aquele que nele crê, que nós podemos nos relacionar com Deus, nos relacionar com o Pai,
porque Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. É através dele que nós conseguimos chegar ao Deus Pai. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e gostado da aula de hoje. E não deixe de entender que isso não é apenas uma aula que precisa que fique aqui só no YouTube. Nós precisamos viver e entender isso todos os dias de nossa vida. Entender aonde nós deveríamos estar, mas aonde nós estamos agora e aonde nós estaremos, né, devido a toda a graça e misericórdia que foi derramada sobre nossa vida. Tá bom, crianças? Então, fica um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que vocês realmente entendam o que significa ser o nosso Redentor e o que Jesus fez para que fosse possível ele pagar pelos nossos pecados. Então, um forte abraço, galera, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.